Orações importantes na Bíblia, irmãos. Amém? Orações de Jesus, oração de Ana, por exemplo. Amém? Mas eu quero usar uma oração, não digo que diferente, irmãos, mas às vezes não é das mais conhecidas, digamos assim. Infelizmente, mas é importantíssima. A oração de Neemias. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Neemias. Neemias, no capítulo 1. Amém? Antes de lermos, enquanto você vai achando aí, Neemias capítulo 1. Está me escutando bem, irmãos? Amém, graças a Deus. Neemias capítulo 1. Amém? Neemias, irmãos, assim como Esdras, nome difícil. Amém? Eles foram levantados pelo Senhor, irmãos, para reconstruir Jerusalém. Amém? Como você provavelmente deve saber, o povo de Israel, irmãos, o povo de Jerusalém, eles foram exilados um tempo na Babilônia. Deus permitiu que eles fossem levados em cativeiro e ficassem por 70 anos presos em um lugar distante, em um lugar que não era seu, um povo desconhecido, com cultura, com língua, com alimentação diferente. Por quê, irmãos? Porque uma coisa que Deus sempre deixou muito claro ao povo de Israel, através de Moisés, lá nas leis, é de que eu colocarei diante de vós bênção e maldição. Se você escolher bênção, eu vou te abençoar. Se você escolher me desobedecer, você vai sofrer punição. Amém? Nós falamos aqui um tempão a respeito do povo de Israel saindo do Egito em direção à terra prometida e como Deus lidou com a desobediência, com a murmuração deles. Amém? Então eles foram presos, levados cativos, irmãos. A cidade foi destruída, os muros, os portões, foi derrubado o templo de Salomão, aquele templo pomposo, maravilhoso que tinha sido construído. A cidade tinha sido deixada em cacos, em ruínas. Amém? Depois de um certo tempo, este povo teve a oportunidade de voltar, o Senhor permitiu que eles voltassem a Jerusalém. Só que, o que acontece, irmãos? Eles voltaram para um lugar que estava completamente destruído, eles não tinham como se alimentar muito bem naquele local, eles não conseguiam plantar, colher, eles tinham dificuldades. Amém? Os portões das cidades estavam destruídos, os muros, isso significava que eles não tinham segurança, eles estavam vulneráveis. Enfim, tinha toda uma questão social, política, uma cidade construída com muros em volta. Enfim, eles estavam numa terra arrasada, eles não tinham forças. E o que acontece, irmãos? Você vai ler comigo aqui que Neemias ficou sabendo disso. Neemias ficou sabendo que os seus amigos, os seus parentes, o seu povo, a sua cidade estava em ruínas e o povo estava triste e derrotado. Amém? Então, irmãos, nós vamos ver o que Neemias faz para ser parte da solução deste problema. Leia comigo o verso 1 em diante. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amém? Repita assim comigo: fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amém. Até aqui por enquanto, irmãos. Depois a gente vai continuar. Você sabe muito bem, irmãos, acho que é importante classificar o que seriam disciplinas espirituais. Amém? Disciplinas espirituais por crente, irmãos, é jejum, oração e leitura da palavra. Amém? Quando nós falamos dessas disciplinas, nós precisamos entender que elas são essenciais para qualquer crente, irmãos, que almeja ter uma vida de comunhão com Deus e uma vida que agrade a Deus, que tenha o desejo de ser estável espiritualmente, de ser um crente forte,
um crente que resiste às tentações e às perseguições. Amém? Amém, irmãos? Então, disciplinas espirituais são importantes. Você acabou de repetir aqui comigo que Neemias, depois de receber uma situação, uma informação triste a respeito dos seus, da sua casa, dos seus amigos, você acabou de repetir que ele estava jejuando e orando depois da informação. Amém? Por óbvio, irmãos, nós não devemos orar apenas quando recebemos notícias ruins, como Neemias recebeu. Nós não devemos orar em tempos difíceis apenas, ou em situações adversas. Nós devemos orar o tempo. Jesus disse orar sem cessar, orar com vontade de saciar o Espírito, orar com vontade de buscar ao Senhor, entender que a oração é dependência de Deus, assim como um alimento. Amém? Então, irmãos, nós devemos orar o tempo todo, lembrar de Deus, irmãos, apenas em momentos de dificuldade, primeiramente é um tanto quanto egoísta da nossa parte. Amém? Porque Deus não está nos abençoando apenas quando faz um milagre. Deus nos abençoa com o fôlego de vida, com a oportunidade de estar respirando, com o alimento que você tem. Isso é bênção e é motivo de gratidão e oração a Deus. Amém? Então, orar ao Senhor apenas quando você precisa, primeiramente é egoísta, irmãos. E segundo, é um limitador da nossa parte. Porque Deus não estabeleceu a oração apenas para que possamos fazer pedidos a Ele. Muito pelo contrário, a oração com Deus, irmãos, é uma conversa, é um relacionamento, é amizade, é união, é comunhão. É, como nós estamos vendo aqui na quinta-feira, buscar algo além daquilo que Deus já ofereceu, a salvação em Cristo Jesus, e que nenhum de nós deve ficar estagnado. A oração te leva a lugares mais altos. Amém? A oração te faz progredir no seu relacionamento com Deus. Mas é claro, irmãos, que situações complexas em nossas vidas, muitas vezes nos puxam à oração. É ou não é verdade? Situações difíceis, problemas que parecem não ter solução, muitas vezes nós classificamos como problemas que não têm remédio, que não têm solução, nós buscamos oração a Deus. Amém? Eu gosto de brincar, irmãos, que ninguém é ateu perante a morte. Todo mundo perante a morte vai buscar, vai recorrer a algo transcendental. Amém? É claro, irmãos, que as dificuldades e os problemas, assim como Neemias ao receber essa notícia, muitas vezes puxam a nossa oração, nos fazem dobrar de joelhos, nos fazem lamentar como Neemias lamentou. Mas ele não ficou apenas no lamento, irmãos. Ele não ficou apenas no choro, ele não ficou apenas na preocupação. Ele jejuou e orou. Amém? Ele jejuou e orou. Então, irmãos, deixa eu só ver onde eu parei aqui. Como você sabe, eu acabei de dizer, as pessoas que tinham sido libertas do exílio, irmãos, e que tinham voltado a Jerusalém, elas estavam passando por necessidades. Né? Elas estavam num lugar destruído. Elas estavam com a autoestima lá embaixo, irmãos. A autoestima do povo de Deus estava destruída, estava lá embaixo. Por quê? Porque Deus permitiu com que eles fossem punidos e a cidade fosse destruída. Eles estavam em um templo, uma cidade que não tinha mais templo, irmãos. O templo de Salomão, né, que era todo maravilhoso, era incrível, repleto de ouro e de obras, enfim. Tudo aquilo que de melhor o homem poderia oferecer, irmãos, digamos assim. As esculturas, era tudo maravilhoso, aquilo tinha ido abaixo, porque tinha sido destruído. Agora eles estavam voltando para este lugar. A maioria, na verdade, já tinha morrido no exílio, mas aqueles que voltaram, irmãos, se abateram. Estavam tristes, estavam sendo humilhados, estavam passando por necessidades. Então, irmãos, vocês sabem, a gente acabou de ler, essa situação deixou Neemias abalado, deixou Neemias preocupado. Ele teve empatia, irmãos, com os seus irmãos. Amém? Como a gente pode ler ali no verso 4, deixe sua Bíblia aberta. Ele diz assim: quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Por mais triste, irmãos, que Neemias estivesse, irmãos, Neemias entendeu uma coisa, que por suas mãos, pela sua capacidade, pelas suas forças, ele não poderia fazer nada. Ele era só uma pessoa, irmãos, ele não estava naquele lugar. Por suas forças, ele não poderia ajudar o seu povo. Aquilo que estava a seu alcance, e sozinho, irmãos, não seria suficiente para mudar aquela situação de Jerusalém e dos seus irmãos.
Então, irmãos, o que Neemias faz? Ele entendeu que existia algo mais precioso que ele poderia buscar. E ele mesmo diz, o Deus dos céus. Repita comigo, Deus dos céus. O Deus dos céus. Neemias entendeu que o Deus dos céus era mais forte, mais precioso do que as forças do seu braço. Amém? A oração de Neemias, então, irmãos. A gente vai continuar o texto. Mas antes de lermos a oração de Neemias, eu quero que você entenda uma coisa. Tem algo que permeia esta oração, irmãos, que é muito importante para você entender todo o resto daquilo que Neemias vai falar. Amém? Porque o pedido que ele faz a Deus pelo seu povo está só no final da oração. Antes ele faz uma introdução. Mas tem algo muito importante que permeia esta oração de Neemias, que tem base, irmãos. Repita comigo. A aliança de Deus. Você mesmo acabou de cantar que Deus é um Deus de aliança. Amém? Olha o que Neemias diz ali no verso 5, irmãos. Eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança. Amém? Que guardas a aliança. Por que isso é importante, irmãos? Porque em uma aliança há benefícios e deveres. Amém? Em uma aliança há benefícios e deveres. Porque um casal cristão, irmãos, um casal de crente, o ideal e até um dever do casal entender que é necessário não casar somente na igreja, mas casar também no civil. Por quê? Porque a aliança pressupõe um compromisso. Amém? E o compromisso, irmãos, é mais importante muitas vezes do que o amor romântico. Amém? Quando você se coloca em uma aliança, irmãos, você tem que entender que há benefícios e há deveres. Assim como você usufrui do casamento, dos benefícios de um casamento, você precisa oferecer. O que você precisa oferecer? Fidelidade. Amém? O Deus de Israel com o seu povo estabeleceu uma aliança, irmãos, que dava muitos benefícios a eles, muitas bênçãos, mas eles tinham que ser fiéis. Eles tinham que ser obedientes. Amém? Quando você casa, irmãos, você estabelece uma aliança diante de Deus, perante a sua igreja, na cerimônia, no ritual religioso, mas quando você vai no civil, você faz um contrato, para que ambas as partes tenham seus deveres e benefícios. Isso também é amor. Amém? Isso também é amor. A oração de Neemias está baseada na aliança que Deus fez com o seu povo. Ao orar ao Senhor, ele está dizendo, o Senhor fez uma aliança com Israel e o Senhor é fiel. Amém? Então você precisa entender isso, irmãos. Vamos começar a oração de Neemias. O primeiro ponto que nos ensina esta oração, irmãos, eu quero que você repita comigo, louvor. Eu vou fazer com você algo aqui semelhante ao que a gente fez quando falou do Pai Nosso, irmãos. Jesus nos ensinou algumas coisas a respeito da oração no Pai Nosso. Amém? Uma forma de estruturar as nossas orações. Não de deixá-las engessadas simplesmente, mas para entender que a oração precisa, irmãos, muitas vezes, passar por diversos mecanismos, diversos requisitos, para que a gente possa ter uma oração eficaz. Primeiro ponto da oração de Neemias aqui que nos ensina, irmãos, louvar ao Senhor. Leia o verso 5 comigo. Olha o que ele diz, irmãos. Eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus. Amém? Para quem está estabelecida esta aliança, irmãos? Para aqueles que amam e guardam os mandamentos. Amém? Neemias então começa a sua oração, irmãos, ressaltando a grandeza do Deus dos céus. Amém? O que ele está dizendo com isso, irmãos? Que o Deus ao qual ele está orando está acima, contempla tudo e todos. Ele não está orando a uma divindade qualquer. Ele está buscando auxílio através da sua oração a um Deus que pode fazer alguma coisa. Amém?
Por isso que o louvor é importante, irmão. Segunda parte do louvor, ele diz, ao Deus grande e temível. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Que o Deus grande e temível é infinito. Amém? O Deus grande e temível é infinito em contraste com a nossa finitude, irmãos. Quando nós oramos a Deus, nós precisamos entender que Deus detém todo o poder, Ele pode todas as coisas, nada é difícil para Ele, e nós estamos recorrendo a Ele porque nós não temos todo o poder, as coisas são difíceis para nós, amém? E nós não podemos resolver muitas coisas. A oração, irmãos, por isso que normalmente se entende a oração como algo de joelho. Amém? Preste atenção aqui. A oração normalmente se faz de joelho. Por quê, irmãos? Porque você se colocando de joelho, você está se dobrando. Claro que é algo que muitas vezes só de aparência, irmãos, e não vai mudar muita coisa na sua oração, não é isso. Mas você, com isso, com esse simbolismo, muitas vezes está reconhecendo que, Senhor, diante de Ti eu me dobro. Nós oramos a Deus, irmãos, porque nós não podemos fazer alguma coisa. O nosso alcance é limitado, então nós nos dobramos e dizemos, Senhor, me ajuda, me auxilia, resolve esse problema e essa situação que é difícil demais para mim. Eu não consigo resolver com a minha força. É isso que Neemias está dizendo, irmãos. É um contraste. Quando você ora, você estabelece um contraste. O Deus que está acima, que é grande, temível, que é poderoso, que é infinito, em contraste com a nossa pequenez. Com as nossas falhas, com o quão humanos nós somos muitas vezes. Muitas vezes, irmãos, você há de concordar comigo, que nós nos dobramos para orar por coisas que nós mesmos plantamos, e que o resultado foi ruim. Então nós nos colocamos em busca da misericórdia do Senhor, nós através da oração, tentamos acessar o Senhor, conseguimos. Nós acessamos o Senhor pedindo perdão, por algo que nós mesmos plantamos. E o Senhor nos concede graça. Além disso, irmãos, Neemias diz na sua adoração, no início da oração, ele diz, ao Deus de aliança e misericórdia. Amém? Repita comigo, aliança e misericórdia. Amém? Mas ele coloca um ponto interessante, como eu pedi para você repetir, ele limita, irmãos, os benefícios da aliança àqueles que amam e guardam os mandamentos. Amém? Por que isso é importante, irmãos? Porque aqui a gente tem um limitador dos benefícios da aliança. Amém? Aqui a gente tem um limitador. E tudo isso aqui, irmãos, que ele está falando aqui é importante para você entender o resto da oração. Até mesmo a graça de Deus, irmãos, ela é ilimitada. Mas nós não podemos abusar dela. Amém? A aliança de Deus é maravilhosa, tem muitos benefícios. Ele é fiel para cumprir, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é obedecer. Neemias está colocando um limitador aqui na aliança, irmãos. Os benefícios serão estendidos àqueles que amam e guardam os mandamentos. Amém? Jesus nos ensinou a orar dessa forma, irmãos. Amém? Jesus nos ensinou a orar dessa forma. Porque, irmãos, quando você começa a sua oração louvando os atributos de Deus, você se situa na oração. Quando você começa na sua oração a falar que o seu Deus é grandioso, maravilhoso, que Ele é poderoso, irmãos, você se situa na sua oração. Entenda uma coisa, irmãos. O louvor, a sua adoração a Deus é importante, é claro. Deus merece o seu louvor, Deus merece a sua adoração. Aliás, Ele quer que você o louve, Ele quer que você adore, pois a adoração nos transforma, irmãos. Você sabe disso? Quando nós adoramos a Deus, nos tornamos parecidos com Cristo. Amém? A oração tem esse poder, essa capacidade de nos assemelhar a quem Jesus é. A adoração tem um poder transformador. Amém? Mas a adoração na sua oração, irmãos, ela também te ajuda a se situar. Te ajuda a se posicionar. Para entender quem nós somos e a quem nós estamos orando, irmãos. Amém? A oração te ajuda a situar-se, irmãos, assim como Neemias está fazendo e assim como Jesus fez, porque Jesus nos ensinou a orar ao Pai nosso que está nos céus.
Neemias está orando da mesma forma, ele diz, ele é o Deus e Pai. Nos céus, é grande, é poderoso e é fiel em cumprir a sua aliança para com aqueles que obedecem a Ele. Amém? A adoração te ajuda a situar-se na oração, irmãos. Segunda coisa que a oração de Neemias nos ensina. Repita assim comigo, confissão. O que você precisa fazer na sua oração todos os dias, irmãos? Confessar. Amém? Se tem algo pelo qual você precisa orar todos os dias, irmãos, é pedindo perdão. Perdão, perdão, perdão. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o que ele diz, irmãos, no verso 6 em diante. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Irmãos, é importante que você entenda uma coisa. Sem reconhecimento não tem confissão. Como é que você vai confessar algo que você não reconhece, irmãos? Como que você vai confessar um pecado que você não reconhece que tem, que possui? Nós falamos aqui na Santa Ceia, semana passada, a necessidade do exame, do autodiagnóstico. Por quê, irmãos? Como que você vai pedir perdão ao Senhor por algo que você não se entende como pecador? Você está entendendo isso? Repare aqui, irmãos, que na confissão de Neemias, essa confissão só acontece, irmãos, primeiro porque ele assume os seus erros. Amém? Neemias assume os seus erros, irmãos, ele assume a responsabilidade para si. Amém? Ele não está jogando o problema nas costas de ninguém, ele não está dizendo que o teu povo apenas pecou, os meus irmãos, os meus pais pecaram. Não, ele está dizendo, Senhor, eu sou parte do problema porque eu pequei. Eu assumo a minha responsabilidade, irmãos. O que ele faz aqui? Ele reconhece como parte do problema. Amém? Por quê, irmãos? Porque ele queria ser parte da solução. Você entende isso? Neemias está se reconhecendo como parte do problema porque ele queria fazer parte da solução. Ele queria fazer alguma coisa. Ele recebeu uma notícia ruim e não ignorou, não foi indiferente, porque ele estava bem, irmãos. Neemias trabalhava, irmãos, no palácio do rei da Pérsia. Ele estava bem, ele estava acomodado, ele tinha um emprego. Mas ele recebeu uma notícia ruim e disse, Senhor, eu sou parte desta culpa. Eu assumo minha responsabilidade para poder fazer alguma coisa. Você está entendendo isso, irmãos? Na sua oração não adianta se esconder diante de Deus. Não adianta ficar falando, irmãos, coisas sem sentido. Não adianta ficar pedindo coisas na sua oração enquanto Deus está querendo ouvir confissão. Talvez, muitas vezes, nós tentamos mascarar as nossas falhas. As nossas orações são repletas de coisas que nós queremos. E Deus está querendo apenas uma coisa. Filho, reconheça os seus pecados. Eu não vou fazer nada por ti enquanto você não consertar. Você está entendendo isso, irmãos? Segundo ponto aqui, irmãos. Ele não ignora o problema. Ele entende, irmãos, o porquê que a comunidade de Jerusalém está passando por uma situação difícil. Ele não tenta passar o pano, irmãos, ele não passa a mão nas costas de ninguém. Ele teve preocupação com o seu povo, irmãos, mas sem ignorar que eles erraram. Eles pecaram contra o Senhor. Ele diz isso ali na sua oração, na sua confissão, irmãos. Esse aqui é o limitador dos benefícios da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Amém? Aqueles que guardam e amam os mandamentos. O que Neemias está dizendo? Eles não guardaram e não amaram os mandamentos. Eles pecaram e o Senhor os puniu. E a punição é justa. Irmãos, muitas vezes nós não podemos chegar diante do Senhor, irmãos, e dizer, Senhor, passa de mim esse cálice.
Porque muitas vezes o cálice é justo. Muitas vezes a provação é justa. Muitas vezes o problema é justo. O Senhor está punindo porque Ele tinha dito, Ele tinha colocado um ponto, uma limitação, Ele tinha colocado mandamentos e nós desobedecemos. Neemias está reconhecendo isso. O povo de Israel tinha uma aliança, o povo de Israel tinha lei, tinha mandamentos, milhares de benefícios que o Senhor ia conceder, mas eles preferiram desobedecer. E por isso foram punidos. Eles não só sabiam dos benefícios, irmãos, eles tinham sido alertados pelo Senhor através de Moisés. Se vocês desobedecerem, eu os castigarei. Dito e feito. Eles foram punidos, irmãos. E Neemias está reconhecendo isso. Amém? O que isso nos ensina, irmãos? Deus é sempre fiel com a sua aliança. Ele sempre zela pela sua aliança. Mas Ele também cumpre os objetivos dela. Amém? Tem os benefícios, Ele é fiel, Ele cumpre as promessas, mas Ele também cumpre as punições. Por isso que nós precisamos nos arrepender, irmãos. Terceiro ponto que a oração de Neemias nos ensina, irmãos. Repita assim comigo: lembrar das promessas. Lembrar das promessas. Leia comigo o verso 8, irmãos. Ele diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Lembrar das promessas. Eu disse aqui, irmãos, naquela série de mensagens do povo de Israel saindo do Egito em direção à terra da promessa, eu disse, irmãos, a respeito da intercessão de Moisés. Quem lembra? Moisés intercedendo pelo povo. Eu disse para vocês, irmãos, como é importante na nossa oração e nas nossas intercessões recorrer ao nome de Deus. Amém? Como é importante recorrer ao nome de Deus, ao caráter de Deus, à reputação de Deus, à fama do nome de Deus. E é o que Neemias está fazendo aqui, irmãos. Porque Deus zela pela sua glória. Ele tem um compromisso com o seu nome. Ele tem um compromisso em cumprir tudo aquilo que ele promete. Por isso que Neemias está lembrando das promessas. Moisés fez a mesma coisa, usou do mesmo artifício, irmãos, para interceder pelo povo que o Senhor queria destruir por causa do pecado. Moisés intercedeu por eles, lembrando do nome do Senhor. Senhor, o Senhor fez promessa, Senhor. O que os povos vão pensar? É claro que não é uma barganha aqui, irmãos. Isso aqui tem muito mais a ver com nós do que com Deus. Assim como a oração. Irmãos, Deus é autossuficiente. Quando nós falamos de oração, Deus não quer ser abajulado por ninguém, irmãos. Deus não quer que a gente bajule Ele na hora de cantar. Não é isso, irmãos. Pense só, o Senhor tem anjos cantando Santo, 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 desde a eternidade. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. A Bíblia diz que todo ser que respira louva ao Senhor, a criação louva ao Senhor. Ele não precisa disso, irmãos. Não é por carência, não é por afirmação. Por quê? Porque a adoração tem a ver com nós também, em nos transformar. Quando nós lembramos das promessas, irmãos, nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, como disse Jeremias. Lembrar do nome do Senhor, daquilo que Ele prometeu, não só glorifica o nome dEle, mas nos traz esperança para continuar. Neemias está orando por uma situação difícil, irmãos. Tudo está destruído, não tem nada ao alcance dele, mas ele lembra que o Senhor prometeu alguma coisa. Você está entendendo isso? Por que nós sempre falamos aqui da volta de Jesus e que você precisa lembrar disso, que precisa estar na sua mente? Por quê, irmãos?
Porque o mundo jaz no maligno. Há muitas aflições, há muitas tristezas, há muitas angústias. Nós passamos por problemas, por dificuldades, por situações difíceis. Se você não lembrar que Jesus vai voltar, você começa a pensar que este mundo aqui é para sempre e que esses problemas são para sempre. Mas quando você lembra da volta de Jesus, você traz à sua mente algo que te traz esperança e diz: Ele vai voltar, Ele vai resolver essa situação e nós vamos viver em um lugar perfeito que Ele preparou. Você está entendendo, irmãos? Lembrar das promessas. Neemias está orando e lembrando. Ele está dizendo: lembra-te, Senhor. É a primeira frase, irmãos. É a primeira frase do verso 8. Lembra-te, Senhor. Basicamente, irmãos, ele está recorrendo às promessas que Deus fez. Deus também tinha feito um juramento. E ele sabe que o Senhor é fiel para cumprir. Amém? Apesar de o Senhor ter avisado Israel sobre as punições, caso eles desobedecessem, irmãos, o Senhor também deixou bem claro a possibilidade de conversão. Como ele diz no verso 9, leia comigo de novo. Você precisa se alegrar, irmãos. Ele diz assim: mas se vocês se converterem a mim, é Neemias que está orando, irmãos. Algo que o Senhor tinha dito através de Moisés para o povo de Israel. O Senhor tinha dito: se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que vocês estejam desterrados em qualquer lugar da terra, no mais distante, eu de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi. Você está entendendo isso, irmãos? Ele recorre à possibilidade de restauração. Ainda que você tenha muitos pecados, e se você reconhecê-los e confessá-los, saiba de uma coisa: há a possibilidade de restauração. Você pode buscar no Senhor reconciliação. Como João nos ensina, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por quê? Porque Ele prometeu que assim o faria. Amém? Neemias aqui, irmãos, ele pede perdão pelos pecados dele, pelo pecado do povo, porque ele sabia que a punição era justa, irmãos, mas ele recorre àquilo que Deus tinha prometido: eu trarei vocês de volta, eu os ajuntarei de volta se vocês se converterem. Eu falei aqui na semana passada a respeito da ceia. Arrependimento é voltar atrás, irmãos. Não é remorso, é confessar e estabelecer diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não vou fazer mais, me ajuda. Mas eu não quero mais fazer, eu vou evitar situações que me colocam em pecado. Não adianta de nada, irmãos, nós confessarmos pecados diante do Senhor e sairmos da oração e nos colocarmos em situação de pecado de volta. Você confessa um pecado, o Senhor te perdoou, você se levanta da sua oração e se coloca numa tentação que vai te levar ao pecado que você acabou de pedir perdão. Isso é como um cão correndo atrás do próprio rabo. Nós devemos confessar, nos arrepender genuinamente, irmãos, e não fazer mais. Você está entendendo isso? Existe oportunidade, irmãos, de reconciliação, de restauração. É só você lembrar das promessas que o Senhor fez. O que está acontecendo aqui, irmãos, nesta oração de Neemias? É um homem como eu e você, diante do tribunal do soberano Deus, que não somente é Deus, mas que é o juiz, que é o advogado. A oração de Neemias aqui, irmãos, é o apelo diante do tribunal. Você está entendendo isso? A oração de Neemias é o apelo. Ele está recorrendo àquele que poderia ajudá-lo, àquele que poderia salvá-lo, àquele que poderia perdoá-lo. Amém? A última parte agora, irmãos, eu já estou encerrando. Ele ora, irmãos, tem toda essa introdução para chegar no pedido. Repita comigo: a súplica. Amém? Os pedidos de Neemias, ou o pedido, enfim. Amém? Leia comigo o verso 10, irmãos. Depois de ter feito toda a introdução, louvando ao Senhor, confessando os pecados,
lembrando das promessas, ele então faz o pedido. Repare, verso 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Que homem? O rei ao qual ele servia, o rei da Pérsia. Ele diz assim: neste tempo eu era copeiro do rei. Como eu disse, ele tinha um emprego, irmãos, ele tinha um serviço. Ele era copeiro do rei da Pérsia. O que o copeiro fazia, irmãos? O copeiro tinha a responsabilidade de não só levar o vinho para o rei, mas de prová-lo antes, para confirmar que não tinha veneno. Amém? O copeiro, ou os copeiros faziam isso, eles provavam, porque normalmente o rei era cometido de tentativas de golpe, pessoas tentando tomar o trono. Então o que eles faziam? Eles colocavam alguém responsável por provar o vinho. Assim a pessoa provava o vinho, se acontecesse alguma coisa, acontecia a ela e não ao rei. Amém? Esta posição, irmãos, este emprego, digamos assim, dava acesso para Neemias todos os dias, acesso ao rei, irmãos. Ele, por causa desta posição, ele conseguia acessar o rei todos os dias, falar com o rei todos os dias. E aqui, irmãos, neste pedido de Neemias é a parte mais importante da mensagem de hoje, eu quero que você entenda. Porque todo o resto é muito simples de fazer. Amém? Claro que precisa ser entendido, mas é simples. Mas nós precisamos saber pedir. Jesus disse que vocês não recebem porque pedem, porque não pedem. Não sei se foi Jesus que disse isso, me esqueci agora. Mas está na Bíblia, irmãos. Nós não pedimos, nós erramos porque não pedimos. Ou quando pedimos errado. Nós precisamos aprender a pedir, irmãos. Amém? A oração não é como ir à venda. Não é como ir na mercearia, no barzinho. Deus não é o gênio da lâmpada. Nós precisamos pedir segundo a vontade de Deus e entender, irmãos, aquilo que estamos pedindo. Vamos ver. A oração de Neemias aqui, irmãos, era para que Deus influenciasse o coração do rei da Pérsia, da qual ele era servo. Primeiramente, irmãos, para liberá-lo do serviço. Amém? Ele pediu uma espécie de folga, de férias. Me dá uma férias aí. Eu quero voltar lá para o meu lugar. Me libera do serviço. Ele queria voltar para Jerusalém, irmãos. Amém? Ele queria, como eu disse, fazer parte da solução. Ele queria ajudar o seu povo, a sua cidade. Segundo, irmãos, ele pediu que o rei lhe desse recursos. Ele diz na sua oração ao Senhor: Senhor, influencie o coração do rei. Primeiro, para que ele me libere do serviço e eu possa voltar a Jerusalém. Segundo, para que o Senhor o influencie o coração do rei a me dar recursos. Amém? Para que ele pudesse reconstruir a sua cidade, irmãos. Você entendeu isso? Então, irmãos, essa oração de Neemias, ela nos ensina algumas coisas. Nessa parte dos pedidos. Primeiro, irmãos, ele não orou, irmãos, apenas e ficou esperando. Amém? E Neemias não dirigiu a sua oração ao Senhor, irmãos, e apenas ficou esperando acontecer algo sobrenatural. Ele se levantou para fazer a sua parte. Amém? Ele não fez um pedido ao Senhor, irmãos, e pedindo que o Senhor, de alguma forma, fizesse aparecer lá em Jerusalém um muro. Não. Ele pediu para que o Senhor influenciasse o coração do rei, para que ele pudesse voltar com recursos ao seu lugar. Ele se dispôs, irmãos, voltar à cidade e trabalhar. Você está entendendo isso? Ele queria voltar para o seu lugar, trabalhar pela reconstrução. Agora pense, irmãos. Ele está orando a um Deus, irmãos, que poderia, com o seu poder, estralar os dedos e fazer aparecer do nada um muro imenso lá em Jerusalém.
Mas entenda uma coisa a respeito de Deus, irmãos. Ele nem sempre trabalha assim. Aliás, 99,9% das vezes ele não trabalha assim. Você lembra do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho? Amém? Eles estavam fugindo de Faraó, dos egípcios. Muitas vezes, irmãos, para atravessar o Mar Vermelho da vida, é necessário pedir ao Senhor capacidade para construir uma ponte e não pedir para que Ele abra o mar. Amém? Alguém aqui de vocês já viu um mar se abrir? Deus não trabalha assim. Ele fez algo miraculoso naquela época, irmãos, porque era necessário, por causa da urgência. Deus queria mostrar ao povo de Israel que Ele tinha poder. Então Ele disse: Moisés, coloque o cajado, o mar vai se abrir. O mar se abriu, o povo passou a seco. Quando o povo passou a seco, o mar voltou ao seu lugar e os egípcios morreram afogados. Mas Deus não faz isso toda hora, irmãos. Amém? Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, para atravessar os mares vermelhos da nossa vida, é necessário pedir para que o Senhor nos ajude a construir pontes. Porque nós queremos as coisas instantâneas do Senhor, irmãos. Quando na verdade a nossa oração deve ser por capacitação. Senhor, me ajuda. Eu quero participar. Eu não quero apenas fazer uma oração aqui do meu conforto. Eu não quero fazer apenas uma oração e deixar assim. Eu quero ajudar o meu povo. Então influencie o coração do rei para que eu encontre favor diante dele, para que eu possa voltar à minha casa com recursos. Você está entendendo isso, irmãos? Segundo ponto, a respeito desse pedido, irmãos. Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Amém? Olhe para o irmão do seu lado e diz assim: Deus usa pessoas. Deus usa pessoas, irmãos. Ele usou o mula na Bíblia. Deus usa o que Ele quer, irmãos. Ele queria usar o rei da Pérsia em favor do povo de Israel. Repare, o rei da Pérsia, irmãos, não fazia parte do povo de Israel. Ele não era temente a Deus, mas mesmo assim o Senhor iria usá-lo para ajudar o seu povo. Porque Deus usa pessoas. Por que Ele usa pessoas? Porque tudo pertence a Deus. Os reinos pertencem ao Senhor. Os reinos pertencem ao Senhor. Os reis dos reinos pertencem ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor Deus, irmãos. Riquezas, governos, recursos, tudo pertence ao Senhor. E Ele usa tudo isso ao seu favor, ao meu e o seu favor, irmãos. Deus usa pessoas. Ele usa quem Ele quer, da forma como Ele quiser. Amém? Neemias, irmãos, não pediu que Deus enviasse um exército de anjos do céu com pá, com ferramentas de trabalho, com enxadas. Não, irmãos. Ele não pediu para que Deus fizesse cair do céu pedras, madeira, para que Ele pudesse reconstruir os muros e os portões. Não. Ele pediu para que o Senhor usasse um rei de um lugar para ajudar o seu povo. Amém? Ele pediu para que o Senhor fizesse encontrar favor diante do rei da Pérsia. Você está entendendo isso, irmãos? Eu já estou encerrando. A oração, irmãos, não é sobre conseguir de forma instantânea, num passe de mágica, os nossos desejos. Não é sobre isso, irmãos. A oração é quando você alia a sua disposição, a sua coragem, a sua fé, a sua persistência. É quando você alia tudo isso ao poder sobrenatural de Deus para agir em nosso favor, através da oração. Amém? Repita comigo, irmãos. Disposição, coragem, fé e persistência. Tudo isso, irmãos, aliado ao poder de Deus. Quando você ora. Amém? Para encerrar agora, irmãos. Terceira coisa que essa oração nos ensina, que esse pedido nos ensina. Repita assim comigo: ore e descanse. Você precisa descansar. Muitas vezes. Ele estava disposto a fazer algo, irmãos. Amém? Mas também descansou.
Porque o Senhor não respondeu a oração de Neemias de imediato. Eu quero te mostrar isso. Leia o verso 1 de novo comigo, rapidinho. No verso 1, irmãos, ele diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Amém? Amém? No calendário hebreu antigo, irmãos, o mês de Quisleu era entre novembro e dezembro. Amém? Agora vá para o capítulo 2 comigo, que é quando o Senhor começa a responder a oração de Neemias. Leia o verso 1 comigo. No mês de Nissan. Amém? Entre abril e maio. Amém? Ou seja, teve um período de espera. Amém? O Senhor não fez brotar nada de uma hora para outra. Mas num dia, irmãos, leia o resto do verso 1. Uma vez posto vinho diante do rei, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca tinha estado triste diante dele. A partir daqui, irmãos, Deus começa a usar o rei para ajudar Neemias. Amém? Ou seja, teve um período de espera. Ele orou, ele se colocou à disposição para fazer alguma coisa, irmãos. Pediu pelo povo, mas também esperou o tempo de Deus. Você está entendendo isso? Se coloque de pé.